Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal, com mais uma aula e nosso tema hoje é sobre imunologia. A gente vai entender hoje como é que seu corpo se defende das infecções de um modo geral. Ok, gente? Então, antes peço que você se inscreva aí no canal, ative as notificações aí no sininho para que você receba os vídeos em tempo real. Melhor forma de se inscrever no canal, gente, clicando nesse íconezinho pequenininho aí com o nome Ciências Sem Segredo. Você vai se inscrever agora no canal se você ainda não for inscrito. Tudo bem, gente, vamos lá. Então, imunologia, vamos entender como é que nosso corpo reage a infecções. Então, primeira coisa, gente, primeira forma, né, de imunidade do nosso corpo é a chamada imunidade inata. Gente, algo que é inato, lembre disso, algo que é inato já nasce com você. Tudo bem? Você não adquire de ninguém, você não pega de ninguém, já nasce com você. Então, gente, dentro da imunidade inata, nós temos aí a imunidade, né, por barreira e imunidade química. Quando a gente fala em imunidade por barreira, significa algo que vai impedir a entrada de micro-organismos no seu corpo, certo? Então, a gente tem algumas barreiras naturais aí. E quando a gente fala em imunidade química, a gente está se referindo a algum tipo de secreção, algum tipo de substância produzida pelo seu corpo que vai combater esses micro-organismos aí. Certo, gente? Então vamos lá, vendo alguns exemplos de imunidade inata, aquela que já nasce com você. Algumas barreiras aí. Nós temos a pele. A gente sabe que a pele faz com que os micro-organismos não entrem no seu organismo. Basta você ver que quando você tem algum tipo de ferimento na pele, é uma porta de entrada para que bactérias possam entrar no seu corpo e para a sua corrente sanguínea ele causar algum tipo de infecção, algum tipo de problema, né? Principalmente infecções bacterianas, por exemplo, né? Vamos lá, secreção. Secreções nós temos aí saliva, por exemplo, né? É também uma, um tipo de imunidade inata. E na saliva também nós, por exemplo, fazemos com que diminua a chance de cárie dentária, por exemplo. Então, na saliva também tem uma importante função aí na defesa, né, do seu organismo. Biota natural. Quando eu falo biota natural, gente, eu estou me referindo às bactérias que nós temos naturalmente na nossa pele e no nosso organismo, de um modo geral. Então, convido você, depois dessa aula, a assistir lá a aula que fala sobre bactérias, uma das primeiras aulas que eu postei aqui no canal. E ainda com um áudiozinho ruinzinho, tal, mas com muita informação e que não deixou o assunto também a desejar, tá? Tá lá bem explicadinho para vocês quando a gente fala de bactérias no organismo, tudo bem? Então, a defesa natural do nosso corpo, tá? Basta você imaginar que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células nossas propriamente ditas, né? Então, mas são bactérias que estão aí para nos auxiliar. Então, biota natural, ou seja, a quantidade de bactérias naturais aí no nosso organismo também ajuda a gente a não ter infecções por outras bactérias que poderiam nos causar doenças. Peristaltismo. Peristaltismo, gente, é a questão da ciliatura, né? A gente tem cílios aí, células que vão também empurrando o alimento, ou melhor, o alimento para baixo, né? Claro, para dentro, em direção ao estômago, mas principalmente quando você tem algum tipo de infecção, por exemplo, no intestino, seu intestino vai aumentar o peristaltismo, vai aumentar essas contrações aí, dessa ciliatura no seu intestino, para expulsar o agente causador da doença, uma bactéria, uma infecção, alguma coisa do tipo, faz com que você tenha diarreia, por exemplo. É uma forma de seu organismo tentar eliminar o causador da doença. Temos outras formas aí, gente, que eu não coloquei. A acidez do estômago, por exemplo, ácido clorídrico também é uma barreira, mata muitas bactérias que chegam ao estômago. pH da vagina também faz com que crie um ambiente ácido ali que faz com que poucas bactérias possam sobreviver nesse local. Lágrima também é um tipo, né, já nasce com você. Então, a lágrima também tem substâncias antibióticas. Né? Cera da orelha, a gente faz a proteção também aí né, do canal auditivo. Cílios do epitélio respiratório também, né, dá uma proteção contra a entrada de partículas sólidas aí do ar.
e assim vai. Então, nós temos aí, então, nossa imunidade inata. Então, métodos de barreira e métodos também de imunidade químicas. Vamos lá, gente. Outra forma também, né, uma defesa inespecífica, né? Então, ele não está escolhendo qual indivíduo vai defender o seu organismo, né? Qual indivíduo vai ser protegido, né? Vai fazer com que você se proteja contra ele. Então, nós temos aqui, então, ainda dentro da resposta imunológica inata, nós temos aqui as inflamações. Essas inflamações são causadas por células fagocitárias. Essas células fagocitárias, gente, são os chamados fagócitos, né? Então, o que é que ocorre? Existem vários tipos de fagócitos no nosso organismo. Os neutrófilos, por exemplo, né, fazem, por exemplo, a defesa contra bactérias e fungos, de um modo geral. Os monócitos vão proteger nosso corpo também contra bactérias, vírus também, e vão remover células que, por um acaso, estejam com algum tipo de tumor. Né? Então, protegendo o seu corpo contra um câncer, por exemplo. Os macrófagos, também que são células fagocitárias que vão estar aí patrulhando nossos tecidos corporais, né? E quando tem algum invasor, por exemplo, ele vai lá e faz a fagocitose, né? Ou seja, coloca esses agentes patogênicos aí para serem removidos por essas células aí. Né? Pulmão, por exemplo, está cheio de macrófago e assim vai. Eosinófilos, né? Então pessoas que têm problemas alérgicos, está muito relacionado com esse tipo de célula aí de defesa, que são os eosinófilos, e também relacionado com as inflamações. Então, gente, olha só, repare que a gente tem uma quantidade imensa de defesa inata no nosso corpo, né? Nós já nascemos com isso tudo aí e nos protegem contra vários tipos de micro-organismos. E também, né, nós temos também substâncias antimicrobianas, e nós temos, como eu falei, o exemplo da lágrima, né, que tem um antibiótico natural, protege seu olho contra infecções. E também nós temos uma defesa inespecífica, né, uma defesa geral, também, que é a questão da febre, né? As altas temperaturas acabam também servindo de alerta para que nosso corpo também detecte que tem algo de estranho, né? Algum tipo de invasor no nosso organismo, e a gente vai detalhar daqui a pouquinho isso também, tá? Fique comigo até o final, que vai ter muita informação bacana aí, principalmente nessas épocas aí de produção de vacina e tudo mais, né? Que está na moda. Ok, gente? Não vou entrar em muitos detalhes em relação a como o seu corpo vai se defender. Isso eu posso fazer um outro vídeo, depois explicando em detalhes como é que essas células vão atuar. Tudo bem, gente. E uma outra defesa que nós temos é a imunidade adquirida. Olha só, essa imunidade adquirida, né, que nós vamos desenvolvendo agora ao longo da nossa vida. Essa imunidade adquirida, gente, aqui sim está relacionado com a imunidade específica. Agora sim, você precisa entrar em contato com algum causador de doença, ou com a vacina, por exemplo, para que seu corpo possa produzir anticorpos específicos contra aquela doença, ou contra aquele invasor. Então, gente, aqui já entra a parte celular. Tá? Então, nós temos aqui então duas respostas, né, para que nos confere nossa imunidade adquirida, ou seja, é aquela imunidade que a gente primeiro precisa entrar em contato com o causador da doença para que depois nós possamos produzir os anticorpos contra esses invasores. Então, gente, nas nossas defesas inatas, nós temos mais ou menos cerca de 10%. Mas a maior parte das nossas defesas faz parte da nossa imunidade adquirida, ou seja, 90%. Aqui ao longo da sua vida que você vai adoecendo e adquirindo anticorpos, certo? Nessa imunidade, gente, nós temos então a imunidade chamada humoral. Essa imunidade humoral está relacionada com a produção de anticorpos. Não vou detalhar como esses anticorpos são produzidos, tá? Mas a única coisa que é importante você saber aqui é que esses anticorpos, na verdade, são produzidos, né, a partir dos linfócitos, os linfócitos B, e por sua vez vão produzir outras células chamadas de plasmócitos. E esses plasmócitos então, é que vão produzir finalmente os anticorpos aí, de acordo com o tipo de doença que você esteja aí no momento. Tá? E tem outra resposta imunológica adquirida, que é a resposta imune celular.
essa resposta imune celular, gente, está envolvida aí com a produção dos linfócitos TCD8 killers. Killers significa matadores. Então, o que é que essas células vão fazer no seu organismo? Eles vão, por exemplo, matar células que são cancerígenas ou células que estão infectadas por vírus. Então, o que é que ocorre? Uma célula foi infectada por um vírus, essas células AIT CD4, killers, né, chamadas matadoras, vão simplesmente matar outras células do seu corpo para impedir que você desenvolva um câncer ou para impedir que alguns vírus possam se multiplicar no seu organismo. Ok, gente? Então, tem uma panorâmica dos tipos de imunidade que nós temos. Ok, vamos lá, Fabiano. Então, já vimos essa parte. Vamos para uma outra aqui interessantíssima, que é a questão de termos que são muito utilizados aí, ó, antígeno e anticorpos. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala em antígeno, eu reparei que em nenhum momento eu falei de antígeno até agora, mas falei de agente causador de doença, falei de outras coisas. Mas quando eu falo em antígeno, agora a gente vai aprender o termo correto. Então, os antígenos, então, gente, são, ó, substâncias ou micro-organismos estranhos ao seu corpo. Então, o antígeno, gente, ó, pode ser uma substância, vou escrever aqui, substância, ou corpos estranhos ao organismo. Ao organismo. Então, organismo. Tudo que seu corpo reconhece como não sendo dele, a gente considera um antígeno. Então, nós temos aqui alguns exemplos de antígenos, só para você ter uma noção. Então, um antígeno pode ser um veneno, tá? De uma serpente, de um escorpião, o que quer que seja. Tá? Pode ser uma bactéria, desde que não seja uma bactéria comum no seu organismo. Pode ser um vírus. Pode ser um órgão que não seja seu nos transplantes. Pode ser um órgão. Pode ser um verme. Pode ser um verme. Pode ser um protozoário. Protozoário. Eu acho que já deu para entender, né, gente? O que seria um antígeno. Então, qualquer corpo estranho. Só que esses antígenos, quando estão no seu organismo, vai induzir o seu corpo agora a produzir anticorpos. E esses anticorpos já são proteínas que têm a função de defesa. Então, são proteínas com função de defesa. Tá? Falei na estante, né? Faz parte da nossa defesa adquirida, tá? A produção de anticorpos. Dentro da defesa, né, adquirida, nós temos aqui a produção de anticorpos. Se bem que nós também, gente, podemos receber anticorpos da nossa mãe. Tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho também entre soro e vacina, defesa, outros tipos de defesa que a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. São muitas informações, gente, bacanas aqui. Fique comigo até o fim. Então, temos aí, anticorpos, então, que têm a função de defesa. Né? As proteínas, então, anticorpos são proteínas com função de defesa. E que, tecnicamente, nós chamamos, então, gente, esses anticorpos de imunoglobulinas. Vou escrever aqui, imunoglobulinas. Não precisa decorar esse nome todo, porque nós chamamos normalmente elas de Igs. Igs. Vou citar duas informações aqui somente, tá? Tá na moda aí, você vê falar muito dos testes rápidos aí para determinados vírus. Né? Então, o que é que ocorre? Essas Igs, né, as imunoglobulinas, eu vou citar apenas duas classes, tá? A IgG e a IgM.
tá? IgG e IgM. Imunoglobulina G e imunoglobulina M. Gente, olha só. Quando você tem no seu organismo circulando, faz um teste para uma determinada doença, por exemplo, né? Tá? E detecta que tem esses anticorpos aí do tipo IgG para um determinado vírus. Então, deu lá IgG presente, reagente positivo. Então, IgG positivo significa o seguinte, que você tem, ou melhor, você já teve aquela determinada doença e não tem mais. Então, o IgG, gente, são anticorpos de memória. Memória. Significa que você já teve a doença e não tem mais. Quando você faz um determinado teste para um determinado vírus lá, por exemplo, e detecta que tem no seu sangue lá circulando IgM, imunoglobulina M, significa que você está ainda com a fase ativa da doença. Então, significa que você ainda está doente, você ainda tem um vírus lá, por exemplo, circulando no seu organismo. Então, aqui, o IgM positivo significa que você está com a doença ainda, ou vírus, né, ainda ativo no seu corpo, tá bom? Então, são esses dois aí, que fazem muito esses testes aí atualmente, né? Ok, gente. Finalizando essa parte, então, de antígeno anticorpo, vamos seguindo. Mais dois conceitos aqui. Imunização ativa e imunização passiva. Tá? Imunização ativa e imunização passiva. O que é que nós temos aí? Então, nesse tipo de imunização, nós temos imunização ativa, é quando, deixa eu botar aqui minha cor de novo, imunização ativa e imunização passiva. Na imunização ativa, nós temos o seguinte, quando você recebe anticorpos, quando você recebe antígenos e seu corpo produz anticorpos. Então, aqui você tem a entrada de antígenos no seu organismo. A entrada de antígenos. Repare que agora eu já estou falando dos termos técnicos, que nós já falamos aqui o que são antígenos. E esses antígenos vão induz a produção de anticorpos. Esses anticorpos são específicos para esse antígeno ao qual você entrou em contato. Tá? Então, são específicos esses anticorpos aí. Faz parte, então, gente, da nossa defesa adquirida, certo? A imunização ativa. Já na imunização passiva, significa o seguinte, não vai ser colocado aqui o seu antígeno no seu organismo. Você não vai entrar em contato com o antígeno. Você já vai receber, na verdade, aqui agora, os anticorpos prontos. Anticorpos prontos. Seu corpo não vai produzir nada de anticorpos. Já vai receber eles. Então, nesse caso aqui, gente, se você for picado por uma cobra, por exemplo, né, ou algum animal peçonhento, você vai para o hospital e você vai tomar o chamado soro terapêutico. O soro terapêutico é exatamente uma composição de anticorpos que vai neutralizar aquela toxina, ou seja, aquele veneno produzido lá por aquela serpente ou escorpião, o que quer que seja, né? Terapêutico. Então, no soro terapêutico, o que é que ocorre, gente? Você já tem ali os anticorpos prontos contra aquele antígeno que entrou no seu organismo. Então, agora, o que é que nós temos aqui na imunização ativa? A produção dos anticorpos pelo seu corpo, enquanto que na imunização passiva você recebe esses anticorpos prontos, certo? Então, tem uma diferença aí muito grande nisso. Vamos falar sobre soro e vacina, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, repare que uma vacina, por exemplo, você recebe antígenos. Então, faz parte da imunização ativa. Então, aqui nós temos um exemplo de imunização ativa,
Ó, quando você toma vacina. Essa vacina vai induzir seu organismo a produzir antígenos e vai lhe imunizar. Enquanto que na imunização passiva, o exemplo eu já coloquei aqui em cima. É exatamente o soro terapêutico contra algum veneno de algum agente lá, contra algum animal peçonhento, por exemplo, que inoculou o veneno em você. Tudo bem, gente. Vencido mais dois termos aí, utilizados em imunologia, e vamos seguindo. Então, soro terapêutico. O soro, gente, terapêutico, o que é que nós temos? Aqui no caso, no soro terapêutico, nós temos o que eu acabei de falar para vocês, né? Só que o soro, gente, faz parte da imunização passiva, né? Então, aqui nós sabemos que é imunização passiva. E no soro terapêutico, nós temos também algumas características. No soro terapêutico, nós temos, vou abrir aqui, algumas características e daqui a pouquinho eu explico como é essa produção. Gente, no soro, primeiro, temos um efeito que não é duradouro. Então, efeito rápido, para evitar que o veneno se espalhe no seu organismo, por exemplo. Além disso, não é duradouro. Ou seja, só faz efeito naquele momento que você toma, né? Na verdade, duradouro. Errei. Então, não duradouro. Certo? Então, não lhe dá imunidade para a vida toda. Isso aqui, por exemplo, se você for picado de novo por a mesma cobra, por exemplo, a mesma espécie, você tem que tomar o soro novamente, tá? Porque você recebeu anticorpos prontos, não foi você que produziu. Vamos lá. Como é a produção, então, desse soro terapêutico, gente? Repare que a aula está bem completinha, tá, para você. A produção é o seguinte. Retira-se. Primeiro, inocula um antígeno em um animal de grande porte, normalmente se utiliza cavalos, tá? Então, inocula-se um antígeno, tá? E aí o que é que ocorre? No animal de grande porte, esse animal vai responder ativamente, é como se esse animal estivesse sendo, entre aspas, vacinado contra um determinado antígeno, e vai induzir, então, esse antígeno no corpo desse animal, vai induzir esse animal a produzir anticorpos. Esses anticorpos, então, são produzidos por esse animal. A partir daí, espera-se um tempo, claro, né, para que esse animal possa produzir esses anticorpos. Depois, coleta-se sangue desse animal de grande porte, separa as células sanguíneas da parte líquida. Nós chamamos de soro. E no soro é que vão ter os anticorpos contra esse antígeno, contra, por exemplo, um veneno de cascavel, por exemplo. Né? Então, foi colocado, por exemplo, um veneno de cascavel em pouca quantidade no animal, ele vai produzir anticorpos contra esse veneno da cascavel, e a partir daí, no sangue vai estar circulando esses anticorpos, você retira um pouco de sangue desse animal, e a partir daí você isola esses anticorpos produzidos pelo animal, e aqui então nós temos o soro produzido. Se alguém for picado por essa cascavel, por uma cobra cascavel, vai tomar o soro, ou seja, vai receber os anticorpos prontos aí para que faça efeito rapidamente contra esse veneno, tá? Então, assim que ocorre a produção de um soro terapêutico. Em relação às vacinas, as vacinas nós temos uma produção interessante. Já a vacina, gente, tem um efeito diferente do soro. A vacina não é para curar, a vacina é para prevenir. Então, deixa eu só mudar a cor aqui para não ficar fora do padrão. Então, na vacina, na verdade, vai ter um caráter preventivo. A vacina é para você não desenvolver sintomas, né? Então, caráter preventivo. Além disso, a vacina tem um efeito duradouro. Então, efeito duradouro. Porque você que produz os anticorpos. Efeito duradouro. E, além disso, lhe imuniza. Né? Na verdade, agora sim, ela demora um tempo para fazer efeito. Tá? Então, tem vacinas que levam até 15 dias, 30 dias para fazer efeito no organismo. Então,
Agora, ela tem um efeito lento, né? Efeito lento. Então, ela vai demorar um tempinho para fazer efeito. Não vai tomar vacina agora, você não vai estar imunizado amanhã. Tá? Requer um tempo para seu corpo poder produzir anticorpos. Tá? E aí, gente, como é feito a vacina aqui? Pelo menos um dos métodos ou o método mais utilizado. Olha só, aqui temos o seguinte. Primeiro, né, utiliza-se muito ovo para se produzir uma vacina. Por quê? Porque é o seguinte, a vacina, na verdade, já é, como eu falei para vocês, na verdade, você vai receber um antígeno e esse antígeno vai fazer com que seu corpo produza anticorpos. Vai sensibilizar seu corpo, né, para produzir anticorpos contra esse antígeno. Vamos lá, para a gente ver as etapas. Primeiro tem que se enfraquecer um vírus. Vamos lá, digamos que seja aqui uma produção de vacina contra um determinado vírus. Pega-se então esse vírus, enfraquece ele, tá? E inocula esse vírus enfraquecido ou partes dele em um ovo. Um ovo que foi previamente fecundado. Então, aqui, esse ovo fecundado, gente, vai formar células. Tá? Vão formar um embrião. E a gente sabe que uma característica dos vírus é se reproduzir dentro de células vivas. Então, inocula vírus no ovo, porque vão ter células do embrião aqui, e essas células do embrião vão servir para que os vírus possam se reproduzir aqui dentro. Reproduzir esses vírus, o que é que ocorre então, gente? Retira-se depois de um período de incubação, espera os vírus se multiplicarem aqui dentro, faz uma trituração desse material que foi retirado dentro do ovo, junto com algumas células, né, ali e tudo, e faz o seguinte, um aquecimento a menos 70 graus Celsius. Esse aquecimento, então, vai fazer esse aquecimento não, faz um resfriamento a menos 70 graus Celsius. Após isso, tira-se essas suspensões, né? O material vai ser separado aqui, e aí depois o que é que se faz? Coloca-se algumas substâncias aqui para que possa ser, na verdade, né, acondicionado esse material aqui dentro das ampolas, faz-se testes, tudo estando ok, libera então para a inserção, ou seja, a inoculação desses antígenos, né, que no caso é a vacina, em seres humanos aí. Então, esses vírus atenuados no seu organismo vão fazer seu corpo produzir anticorpos e vai combater o vírus caso você entre em contato com a doença. Então, gente, por isso que algumas vacinas, antes de você, né, tomar a vacina, por exemplo, as enfermeiras, a técnica de enfermagem pergunta se você é alérgico ao ovo, exatamente por conta da preparação dessa vacina que utiliza embriões aí de galinhas. Tudo bem, gente? Ok. Vamos lá. Então, seguindo aqui, vamos então para a gente ver como é que seu corpo vai responder a essas inoculações aí de vacina. Olha só, gente, o que é que ocorre? Aqui nós temos um exemplo de como seu corpo vai produzir anticorpos contra um determinado antígeno. Então, esse eixo aqui, eu vou chamar de eixo Y lá da matemática, e esse aqui eu vou chamar de eixo X. O que é que nós temos? Esse eixo Y indica a quantidade de anticorpos produzidos pelo seu organismo. E o eixo X indica o tempo de produção desses anticorpos. Repare que quando você tem a primeira infecção, ou seja, o primeiro contato com o antígeno, seu corpo vai levar um tempo e vai produzir uma determinada quantidade de anticorpos. Aqui, certo? Uma quantidade de anticorpos. Então, eu vou chamar de quantidade A, certo? Só que o que é que ocorre? Isso já lhe dá uma certa proteção, porque você já tem um pouco de anticorpos produzidos no seu corpo a partir da primeira infecção. Só que na segunda infecção, o que é que ocorre? Repare que a quantidade de anticorpos ao longo do tempo vai diminuindo, mas se por um acaso você entrar em contato com o antígeno, de novo, esse mesmo antígeno, essa bactéria, esse vírus, o que é que vai ocorrer? Repare que em pouco tempo a quantidade de anticorpos agora no seu corpo vai ser produzida em forma muito mais acentuada. Então, isso, gente, é o que faz a vacina. Então, a vacina, por exemplo, faz com que seu corpo fique sensibilizado e estimule a produção de alguns anticorpos. Numa segunda vez,
você já, digamos que aqui foi a inoculação de uma vacina, tá? E da segunda vez, digamos que você entrou em contato com o vírus real aí. Significa então, gente, que em pouco tempo você já vai ter uma produção de anticorpos muito grande e vai imunizar seu corpo aí contra esse vírus. Você não chega a desenvolver nem sintomas. Por conta, também por quê? Porque normalmente a primeira infecção faz você desenvolver as chamadas células de memória imunológica. E aí faz com que seu corpo agora já saiba como produzir esses anticorpos e produz de forma muito rápida. Tudo bem, gente? Então, é assim que ocorre, né, a importância da vacinação, para que o corpo agora reconheça como é de forma muito mais rápida, né, e faça a produção de anticorpos de forma muito mais eficiente e mais rápida. Tudo bem, gente? Então, com isso aí, nós encerramos nossa aula sobre imunologia e peço mais uma vez que você, se gostou dessa aula aí, se inscreva no canal, indique para seus amigos e até a próxima. Um grande beijo a todos e quem gostou indique para os amigos, quem não gostou indique para os inimigos.